Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica Alameda e nessa semana, na última aula do ano de 2023, nós vamos encerrar a nossa série a respeito das parábolas contadas por Jesus e registradas no Evangelho de Lucas. E nessa última aula, vamos falar a respeito de um texto muito conhecido, a da pecadora que unge os pés de Jesus. Essa parábola está registrada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, entre os versículos 41 e 43. Eu quero iniciar a aula de hoje lendo esses 4 versículos com você. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 7, a partir do versículo 41. E Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E, como eles não tinham como que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. Pois bem, meu irmão, minha irmã, esse contexto aqui dos 4 versículos em que Jesus conta essa parábola dos 2 devedores, ela está inserida num contexto maior em que Jesus vai à casa de Simão. Esse Simão aqui não é Simão Pedro, um dos seus discípulos, mas é Simão, um fariseu. E esse fariseu, então, convidou Jesus para jantar. E ali naquela casa, Jesus, então, é surpreendido por uma mulher, que o texto diz que é uma mulher pecadora. E essa mulher, então, quebra um vaso de alabastro com um perfume caríssimo aos pés de Jesus. E o texto vai dizer, ali no versículo 38, que essa mulher, chorando, ela molhava os pés de Jesus com as próprias lágrimas. Aqui nós vemos um exemplo de uma mulher que se quebranta, que se derrama aos pés de Jesus. E a Bíblia vai dizer ainda que ela beijava os pés de Jesus e ungia os seus pés com perfume. Pois bem, é dentro desse contexto, então, envolvendo Jesus, Simão, o fariseu, e essa mulher pecadora, que Jesus, então, propõe essa parábola. Portanto, esses 4 versículos da parábola, eles ilustram a situação na qual Jesus estava vivendo na casa daquele publicano. E dentro desse contexto, então, nós temos algumas pérolas, alguns detalhes importantes, fundamentais, que nos trazem lições preciosas para o nosso tempo de hoje. Eu quero, então, nesse momento, mergulhar a partir dessa parábola naquilo que estamos falando aqui nessa história registrada por Lucas. E a primeira coisa que eu quero destacar é a atitude de Simão, o fariseu, porque Jesus se dirige a essa casa para jantar. E segundo a cultura oriental, segundo os bons costumes da época, segundo as regras de educação, cada vez que alguém recebia um visitante, ele tinha ali como que um protocolo a ser cumprido. E dentro desse protocolo havia um cumprimento, que era um beijo para aquele visitante, havia também o oferecimento ali de água para aquele visitante lavar os pés, e além disso, aquele visitante também recebia óleo para ungir a sua cabeça. E é justamente esses aspectos que são destacados aqui por Jesus. Jesus, então, chama a atenção de Simão, o fariseu, para o fato de que Jesus chegou naquela casa e foi recebido com uma grande falta de reverência. Por outro lado, aquela mulher taxada como pecadora, uma mulher com hábitos reprováveis aos olhos da sociedade, especialmente aos olhos daquele fariseu que pertencia a um grupo político-religioso da época, homens muito zelosos, tanto com a lei quanto com os costumes. Porém, esse fariseu, ele não recebeu Jesus da maneira adequada.
E aqui denota que esse fariseu, então, desvalorizou a pessoa de Jesus. Ele, por certo, não sabia quem era Jesus. Porque se ele entendesse quem era Jesus, se ele entendesse quem ele estava recebendo na casa dele, por certo, a atitude dele seria de uma reverência total. E aqui, a partir dessa falta de reverência, dessa falta de educação de Simão, entra na história essa mulher. E essa mulher, então, oferece ali aos pés de Jesus um perfume muito caro. E ela ali se quebranta, se derrama diante de Jesus. E aqui eu quero destacar aquilo que está escrito no versículo 39 de Lucas 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. E foi justamente esse pensamento que fez com que Jesus propusesse então aquela parábola. Aqui o texto é muito claro. O homem, Simão, o fariseu, desconhecia quem era Jesus. E ele diz no seu pensamento: se esse fosse profeta, Jesus ali não era apenas um profeta, mas Jesus, o próprio Deus, o Rei dos Reis, o maior profeta, o Filho unigênito de Deus, o próprio Deus que tocou os pés na terra, esse estava dentro da casa de Simão. E Simão não o valorizou. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu e você muitas vezes ouvimos a palavra de Deus, ouvimos pessoas, homens e mulheres de Deus, e não damos valor a essa palavra. Muitas vezes não consideramos a Bíblia como palavra de Deus e negligenciamos muitas das recomendações que o próprio Deus nos deixou através da sua palavra. E aqui, a partir dessa negligência de Simão, o fariseu, então Jesus propõe essa parábola. Eu quero mais uma vez ler os 4 versículos da parábola. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 41. Mas Jesus continuou. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós vemos o próprio Deus na figura desse credor. E quando Jesus cita 2 devedores, ele está falando de mim e de você. Nós que tínhamos uma dívida impagável com Deus. Nós que, por mérito próprio, jamais poderíamos obter o perdão da parte de Deus. Jesus, ao ilustrar esses 2 devedores, fala nesse contexto específico, nesse texto específico, nessa parábola, ele fala a respeito de Simão e a respeito da mulher pecadora. Mas nós também nos enquadramos aqui nesse mesmo contexto de pecadores. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse texto está contido lá em Romanos 3:23. A Bíblia vai dizer ainda na mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Portanto, ao ler esse texto, eu e você precisamos nos enxergar aqui, no lugar desses devedores que, como o próprio texto diz, não tínhamos condição de pagar a dívida na qual estávamos imersos. E aqui a Bíblia vai dizer que esse credor compassivo, esse credor então perdoa a dívida de ambos. Porém, um devia mais do que o outro. E aqui eu aprendo que a condição pecaminosa do ser humano, ela não pode ser registrada em uma escala de valor.
não existe pecado maior ou pecado menor. Existem sim pecados diferentes que trazem consequências sociais diferentes, mas perante Deus, eu e você somos pecadores. A questão principal está no reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é, e principalmente no reconhecimento do ato de amor de Deus para conosco. E é justamente isso que o texto destaca. O texto vai dizer que o credor, aqui na figura de Deus, ele perdoou a dívida. E ao ser questionado, Simão, o fariseu, vai dizer que aquele que foi mais perdoado é o que de fato ama mais. E isso tem a ver com a condição na qual eu e você nos encontrávamos antes de sermos encontrados por Jesus. Porque ao olhar para trás, ao olhar para a minha e para a sua história, nós precisamos entender que estávamos mergulhados no pecado. Como diz o salmista, estávamos imersos num tremedal de lama. E nesse lugar, Deus estendeu a mão para nos resgatar. E é dentro desse contexto que, ao olhar para as nossas vidas, enxergamos quão grande salvação nos foi proposta. E enxergamos o tamanho do livramento que Deus nos deu. Aqui, a dívida representa o nosso pecado. Alguns deviam mais, alguns deviam menos, mas o fato é que, independente da idade, independente da condição socioeconômica e religiosa, independente do estilo de vida que cada um de nós tínhamos antes de encontrar com Jesus, o fato é que éramos igualmente pecadores e igualmente condenados ao inferno. E após propor essa parábola, Jesus, no versículo 44, vai dizer a Simão: você está vendo essa mulher? E aí Jesus desenvolve aqui um pensamento a respeito do costume que o povo oriental tinha para com o seu visitante. E Jesus vai dizer: quando entrei aqui nessa casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. E aqui Jesus começa a desenvolver um paralelo entre a atitude daquela mulher que reconheceu que era pecadora, reconheceu que Jesus não era apenas um profeta, mas era o próprio Deus. E a partir desse reconhecimento, então, houve quebrantamento no coração daquela mulher. O arrependimento dela atraiu o amor de Deus para ela. E da mesma forma, Jesus então vai fazendo esse paralelo entre os hábitos que aquele homem, Simão, o fariseu, deveria ter tido para com Jesus, tanto com relação à água para lavar os pés, quanto ao óleo para ungir a cabeça. Porque se por um lado Simão não fez o que deveria ser feito, aquela mulher, num ato de extravagância, numa demonstração de amor para com Deus, ela faz muito além do esperado. Ela não apenas oferece a água para Jesus lavar os pés, mas lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. E aqui eu me lembro daquilo que está escrito no Salmo 51, no versículo 17, que vai dizer que um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Aqui, da mesma forma, aquela mulher apresenta um coração quebrantado e contrito para Deus, porque reconhece que Jesus era o Messias. Jesus não era apenas um profeta, mas era o próprio Filho de Deus, o Filho unigênito, o Messias, o prometido, aquele que viria redimir a humanidade da condenação do pecado. E aqui, diante desse reconhecimento, essa mulher se quebranta, essa mulher lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, unge os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo. E aqui, algo extraordinário acontece, porque no versículo 48, Jesus vai se dirigir à mulher e vai dizer: os seus pecados estão perdoados.
E aqui, meu irmão, minha irmã, vale lembrar que só Deus tem o poder de perdoar os nossos pecados. E ali, a mulher, ao reconhecer quem Deus era, ela também recebe aquela palavra vinda dos lábios de Jesus. Jesus, o próprio Deus, aquele que, conforme João escreve, tabernaculou entre nós o Verbo vivo, esse Jesus então libera uma palavra de perdão sobre a vida daquela mulher. E aqui, no versículo 49, a Bíblia vai registrar que aqueles que estavam reunidos naquele recinto, aqueles homens e mulheres que viram o quebrantamento daquela mulher chamada de pecadora, eles vão dizer: quem é este que perdoa os pecados? E Jesus vai responder a ela: a sua fé salvou você, vá em paz. Jesus não apenas recebe aquele ato de quebrantamento, de adoração, mas Jesus, além de perdoar os pecados daquela mulher, mediante o arrependimento que ela apresentou no coração. Jesus não apenas perdoa os pecados, mas Jesus abençoa aquela mulher e diz a ela: vá em paz, os seus pecados foram perdoados. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós aprendemos lições preciosas. Quando nos achegamos a Jesus, eu e você precisamos apresentar a Jesus um coração quebrantado, um coração contrito. Precisamos reconhecer que somos pecadores e que nessa condição não nos resta nenhuma outra alternativa senão clamarmos pela misericórdia e pela graça de Deus. E aqui aquela mulher, ao contrário de Simão, ela se rende aos pés de Jesus. Ela recebe o perdão da parte de Deus e ainda é abençoada da parte de Deus. E eu quero encerrar lendo aquilo que o versículo 47 vai dizer. Lucas 7:47. Diz assim a palavra do Senhor: por isso afirmo a vocês que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aqui nesse versículo está a chave dessa parábola. A Bíblia vai dizer que essa mulher muito amou. Mediante o arrependimento, mediante a fé, essas atitudes atraíram o amor de Deus para com ela. O amor de Deus foi derramado sobre ela e ela, reconhecendo quem ela era e quem Deus era, ela então se quebranta diante de Jesus e recebe o amor da parte de Deus sobre o coração dela. E esse receber o amor de Deus significa ter ali os pecados perdoados, ter uma mudança de vida, uma mudança de perspectiva. E é justamente sobre isso que o texto fala. O texto fala sobre ser perdoado, sobre amar a Deus sobre todas as coisas e sobre responder com amor para com o amor recebido da parte de Deus. E nós encerramos aqui a Escola Bíblica do ano de 2023. Eu desejo a você um Natal abençoado, um final de ano cheio da paz e da alegria de Jesus. Eu te convido para que no ano de 2024 você continue participando conosco, tanto de forma online quanto de forma presencial. O Centro de Educação Alameda oferecerá uma série de cursos voltados para a edificação e o aprofundamento no ensino bíblico. Deus te abençoe.